Bom dia, pessoal! Meu nome é Antônio Gedrigues e você está ouvindo a Morumbi TV. No programa de hoje, iremos realizar uma conversa com as principais personalidades do Brasil em relação à economia, mais especificamente a produção industrial brasileira. Nosso debate será formado por 4 representantes de causas distintas, garantindo a pluralidade de ideias e pensamentos. Contaremos com o economista da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Mala, o analista político que entrega ao Movimento Brasil Livre, Gelias Bara, o ecologista da Unesp, Tomás do Rosário e, por fim, o historiador da Universidade de São Paulo, Pedro Genro. Abriremos nosso debate com a fala de Paulo Mala. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao Antônio pelo convite e iniciar o debate alertando sobre a intensificação iminente da crise pela qual passamos. De fato, as perspectivas em relação ao futuro econômico do nosso país são baixíssimas. Basta analisar os mais recentes dados referentes à nossa economia para perceber que vamos de mal a pior. O PIB brasileiro caiu 0,2% no primeiro trimestre de 2019, na comparação com o trimestre anterior. Além disso, o PIB per capita do primeiro trimestre desse ano é exatamente igual ao de 2010. Esses índices são um sinal vermelho para os mais diversos investidores, sejam brasileiros ou estrangeiros, que ao reduzir seus investimentos prejudicam a dinâmica da economia brasileira. Isso é claramente refletido na indústria de nosso país, que teve um decréscimo de 0,5% no setor da transformação, sem falar nas exportações, que caíram 1,9%. Em tempos como esse, cabe ao Estado servir como o motor da economia, correto? A única maneira do governo de Jair Bolsonaro contornar essa situação e salvar o ano de 2020, porque considerando que 2019 já é um ano perdido. Enfim, e é através do incentivo do consumo por parte da população e a facilitação de investimentos privados em nosso país. Contudo, sabe-se que o governo não fará investimento público e, se nada for feito, nossas exportações, cada vez mais dependentes de commodities, não terão força para puxar o PIB. E assim é preciso ter coragem em tempos como esse, ou o governo nos guardará um destino cruel. E com isso eu encerro o meu discurso. Obrigado. Eu que lhe agradeço pelas sábias palavras, Paulo. Agora daremos voz ao ativista político Gelias Bara. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite que me foi feito. É sempre muito bom falar com pessoas que divergem de opiniões para que possamos chegar a uma conclusão sempre melhor para o país. Bom, eu, Gelias Bara, reconheço que a situação econômica no nosso país não é das mais favoráveis. Também concordo com os dados apresentados pelo grande Mala. Porém, nós divergimos de maneira assintosa em relação às soluções para colocar nossa economia nos trilhos novamente. Como você não vê, Mala, a incapacidade do Estado brasileiro em impulsionar a situação econômica da nação. A indústria terciária no Brasil é quase inexistente e carece de investimentos privados externos. Não é a mão do governo que vai solucionar essa situação, como já tivera feito nos tempos de Vargas e Juscelino, por exemplo. Os tempos mudaram. É preciso adaptar-se a uma nova ordem econômica mundial e reconhecer que, sem a ampla participação da iniciativa privada, a desregulamentação do mercado brasileiro e a privatização das estatais, nosso país continuará imerso nessa forma aparentemente sem fundo. Peguemos o recente exemplo do fechamento da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo, na ABCDE paulista. Se o Estado brasileiro não fosse tão regulador e burocrático, a empresa automobilística teria mantido seus negócios no Brasil. No entanto, em uma nação que possui tantas leis trabalhistas e que tem tão poucas empresas privadas de expressão, é claro que a Ford optaria por migrar seus negócios para um lugar mais fértil ao lucro e à prosperidade. Além disso, nosso Estado não é capaz de manter no Brasil a parcela da população que poderia fazer alguma diferença em nosso meio industrial.
A maioria dos investidores privados no Brasil estão amedrontados com a atual situação econômica, o que os faz optarem por investimentos fora do país. Isso gera um círculo vicioso causado pela redução do investimento interno, que dificulta a melhora da economia e faz com que outros empresários passem a investir menos e menos. Para encerrar, meus caros, vejo como a única saída dar a economia brasileira aos empresários e aos investidores enquanto o Estado foca apenas em políticas públicas. Muito obrigado. Fortes palavras, Bara. Agora, vamos ouvir o que o ecologista da Unepsp, Tomás do Rosário, tem a dizer sobre a industrialização brasileira. Bom dia a todos. Confesso que tive que me segurar perante o absurdo aqui proferido por esses dois bobalhões. Como podemos dar voz a homens que apoiam o crescimento da indústria em um dos países que tem mais área verde no mundo? Há outras maneiras de garantir o desenvolvimento econômico de nosso país sem ter que apelar para uma solução que irá certamente destruir a biodiversidade e prejudicar o padrão ecológico no Brasil. São aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa desmatada por anos em consequência de derrubadas e incêndios. Percebam como nossa identidade será destruída apenas pelo orgulho dos empresários, maiores vilões do Brasil, que pensam apenas em encher seus bolsos de dinheiro aos custos da fauna e da flora brasileira. É um absurdo o que está sendo feito. Peguemos o exemplo de Brumadinho de Mariana. O descaso da Vale visando lucro causou enorme dano à vegetação brasileira que dificilmente será reparado, além de ter matado muitas pessoas. É preciso abrir mão da ganância e da prepotência em prol de algo que não podemos comprar nem vender, o planeta Terra. Opiniões muito fortes, Rosário, com certeza, e grande aceitação de nossa plateia, pelo que eu pude ouvir agora. Agora, encerraremos nosso debate com Pedro Genro. Primeiramente, Lula livre. Segundamente, bom dia. É de conhecimento geral que a privatização de indústrias e empresas é um completo fracasso. A história mostra isso. Ao privatizarmos, nos tornamos reféns de indivíduos os quais visam apenas o benefício próprio. Ou seja, quando o país estiver quebrado, como é o de caso hoje no Brasil, pois o atual presidente conseguiu acabar com a economia, tendo em vista o déficit do PIB nesses 3 primeiros meses de governo. Os investidores simplesmente abdicam e abandonam o país, passando a investir em outros lugares. Voltemos à era Vargas, ou até mesmo ao governo Lula, quando algumas empresas foram criadas pelo governo. A Petrobras é o símbolo da economia brasileira e um orgulho nacional. Pergunto-lhes se tal indústria é estatal ou privada. Os dados falam por si. O que podemos fazer a fim de alavancar a economia nacional é aplicar o processo inverso ao de privatização. Devemos estatizar todas as indústrias, pois quem melhor que o próprio Estado para financiar e dar confiança aos trabalhadores brasileiros? Bem, pessoal, encerramos nosso debate de hoje por aqui mesmo. Espero que vocês tenham adquirido muitas informações importantes e saído mais bem informados do que entraram. Qualquer coisa é só acessar o canal no YouTube para conferir esses e outros conteúdos. Até a próxima, muito obrigado. Tchau, tchau. Morumbi TV.